Os Estados Unidos enviaram nesse final de semana um submarino de mísseis guiados movido a energia nuclear para o Oriente Médio, a fim de ajudar a garantir a segurança e a estabilidade marítima na região. A demonstração de força ocorre em meio a um aumento cada vez maior das tensões com o Irã. Quer entender então um pouco melhor essa história e o que está acontecendo de fato na região? Fica no vídeo, aguarda a vinheta aí. Vamos lá? Olá, eu sou Bárbara Martinelli. Seja muito bem-vindo ao canal Voz Armada, seu canal que descomplica o hospício que é o mundo da geopolítica e do militarismo. Hoje nós vamos falar sobre essa recente demonstração de força feita pelos Estados Unidos ao enviar um submarino nuclear para o Oriente Médio. Segundo as agências de inteligência israelenses e militares dos Estados Unidos, a Força da Guarda Revolucionária do Irã estaria preparando um ataque de drones contra navios mercantes civis e que são de propriedade de Israel. Esses navios, eles atualmente navegam o Golfo Pérsico e o Mar Arábico. Essa informação foi passada por 2 funcionários da inteligência que pediram completo anonimato. Além das informações passadas pelos 2 membros da inteligência dos Estados Unidos e de Israel, um estrategista político iraniano, próximo à guarda do Irã, disse que o país está considerando ataques a navios de propriedade de Israel na região como um meio de retaliação aos recentes ataques aéreos israelenses na Síria. Se vocês lembrarem, esses ataques ocorreram em março e acabaram por matar 2 membros da guarda. As autoridades dos Estados Unidos também disseram que a implantação desse submarino, que é chamado de USS Florida, e vou aqui colocar uma curiosidade para vocês. A divulgação de fotos desses submarinos são muito raras. Então, é algo bem atípico os Estados Unidos estarem divulgando localização do submarino, as fotos dele, como eu bem coloquei. Então, isso é um movimento que a gente ainda não havia observado nos Estados Unidos. Mas, dito isso, a implantação desse submarino visa deter tudo isso que o Irã tem feito e preservar a estabilidade dessa, que é uma das maiores rotas marítimas e mais movimentadas do mundo. Milhões de dólares passam por ela, com muitas mercadorias comerciais, petróleo, gás, tudo isso é transportado todos os dias por essas rotas. Esse submarino nuclear, ele mostra esse aumento de tensões na região. E, além disso, o Pentágono anunciou na semana passada, que ele estava estendendo a rota dos porta-aviões George H.W. Bush no Mediterrâneo Oriental e acelerando o deslocamento de aviões de ataque A-10 da Força Aérea para uma base também no Oriente Médio. Então, tudo isso, todas essas movimentações, elas vão cada vez nos demonstrando como as tensões entre os países estão numa crescente. E essa tentativa de domínio da região também chama bastante atenção. O Irã tenta dominar, os Estados Unidos tentam dominar, Israel tenta dominar. E cabe lembrar que não é de hoje que o Irã e Israel estão envolvidos em uma guerra. Só que as relações entre os dois pioraram muito nos últimos anos. A gente pode lembrar que foi por volta de 2021, lá em meados de março, que um conflito aberto nas águas começou, quando ambos os países passaram a atingir os navios um dos outros. Então vejam só, os Estados Unidos envia um submarino porque ele diz que o Irã vai atacar essa rota marítima. Já é algo que a gente observa desde março de 2021, que são esses ataques não só do Irã, mas de Israel também a navios iranianos. Além desse aumento das tensões nos mares, nas últimas semanas o Oriente Médio viu a situação se agravar ainda mais, porque várias frentes de ataque se iniciaram. A gente teve ataques e contra-ataques na Síria, confrontos entre militares israelenses e milícias palestinas, com combatentes no Líbano.
Israel realizou ataques aéreos no sul do Líbano e em Gaza nessa última sexta-feira. Isso foi uma resposta aos foguetes que vieram do Líbano pesadamente e que os militares israelenses atribuíram a um ramo de uma milícia palestina que está baseada em Gaza, que é o Hamas. E esses ataques com foguetes ocorreram como resposta aos confrontos entre fiéis árabes e a polícia israelense na mesquita Aqsa, em Jerusalém, no dia anterior. Então, assim, essa é uma das maiores escaladas dos ânimos desde a guerra de 2006, que o Israel estava vivendo com o Hezbollah libanês. Todo esse aumento de tensões que já vem desde 2021 acende um alerta para a gente. E também acendeu um alerta para Israel e para os Estados Unidos, que vendo o aumento na crise do Oriente Médio, realizou no início desse ano, em janeiro, o seu maior exercício militar conjunto na história. 6.400 soldados americanos e 1.500 soldados israelenses participaram do exercício, que envolvia ainda 140 aeronaves, um porta-aviões e ainda exercícios de tiro real com mais de 180 mil munições. Cabe lembrar também que quando Joe Biden ele assume o cargo da presidência, dos Estados Unidos, ele prometeu devolver o país ao acordo nuclear com o Irã, que o Donald Trump tinha saído. Esse acordo ele é conhecido como Plano de Ação Conjunto Abrangente. Mas fazer isso se tornou muito complicado para o governo do Joe Biden, em parte por causa de uma situação assim, política muito complexa em torno desse acordo com o Irã, da qual eu devo lembrá-los também que o Israel rejeita por completo, porque considera esse acordo muito fraco. Mas outra questão é que os dois países eles vivem situações muito tensas. Então, por conta dessas tensões, a estratégia do governo Biden no Oriente Médio, ela acaba por enfatizar ainda mais essa contenção das ameaças do Irã, sobretudo aos soldados aliados dos Estados Unidos na região. Funcionários do Pentágono disseram acreditar também que o Irã pretende forçar a saída de mais ou menos 35 mil soldados americanos que ainda estão na região do Oriente Médio. Assim, as negociações, em teoria, elas não foram abandonadas do acordo nuclear, né, que eu estou falando. Mas esses recentes obstáculos políticos, como a chegada do presidente Raisi ao poder, ele é conhecido por ser bastante linha dura, os recentes protestos no Irã por conta da morte da jovem que não usava o hijab, que é o véu que cobre o cabelo, o fornecimento de drones do Irã para a Rússia e questões de conflito proxy na região do Oriente Médio, que são as guerras por procuração, além da formação do eixo para desafiar o Ocidente, acabam tornando todas essas negociações do acordo muito difíceis. Eu não quero falar que elas são impossíveis, mas no atual cenário a gente poderia facilmente falar isso. E essa piora nas relações entre os Estados Unidos e o Irã ocorre em meio a toda uma questão de uma batalha por influência regional que ocorre entre o Irã e a Arábia Saudita, incluindo proxy wars, que são as guerras por procuração, e que ocorrem no Iêmen e na Síria, uma competição estratégica que também ocorre no Líbano e, mais recentemente, também esse controle do Iraque, né? Enquanto isso, a população iraniana está cada vez mais presa à pressão das sanções dos Estados Unidos, além da repressão que ela sofre por conta de um regime altamente autoritário, que é o regime iraniano. E esse mesmo regime ele está projetando influência e poder na região, custe o que custar. Então, assim, os Estados Unidos não só vivem décadas de desconfiança com o Irã, como esses recentes conflitos tornam uma tarefa, assim, muito difícil entre esses dois países em achar um terreno comum. Embora, assim, a gente tenha tido alguns esforços para poder tentar aliviar essas tensões, a situação ela parece não melhorar. E não só os Estados Unidos vive essa crise com o Irã, como Israel também.
Então a gente não sabe até que ponto isso pode, assim, acabar por levar a um conflito mais impactante regional ou até um conflito que ele possa contaminar outras regiões do mundo. O Voz Armada ele vai continuar cobrindo toda essa questão da crise, né, que está acontecendo no Oriente Médio, e a gente vai seguir aqui observando muito atentamente todas essas crises, né, e pioras nas relações entre os países. E aí, você gostou desse conteúdo? Então você já sabe, né? Se inscreve no canal, curte e compartilha bastante esse vídeo, hein? Chegando em 1000 inscritos, eu vou fornecer uma aula totalmente gratuita sobre propaganda de guerra, desde Aristóteles até a Guerra Fria. Muito obrigada por assistir. Tchau!